Olá, pessoal. Não tem como nós ficarmos alheios ao que está acontecendo e que afeta todos nós, ligando a televisão, vendo as notícias da guerra, vendo cenas que são atrozes e que afetam a nossa sensibilidade. Mas a gente precisa ter muito cuidado em como nós lidamos com essas informações. A primeira coisa a se fazer é proteger as nossas crianças. As crianças não precisam ver imagens de violência, de guerra, pessoas sendo assassinadas. Em segundo lugar, a gente precisa também proteger a nossa mente. É claro que não podemos ficar alheios ao que acontece no mundo. Isso seria uma alienação. Mas a gente precisa também tomar cuidado com o excesso de informação, o excesso de imagens, o excesso de conteúdo sobre o sofrimento da vida humana. É muito importante que a gente saiba, que a gente conheça os aspectos históricos do que acontece em Israel, na faixa de Gaza, com os palestinos e todos os fatores históricos, políticos, geográficos daquela região, daquele povo. Mas nada disso pode ser superior ao valor da vida humana. Nada, nenhum argumento geopolítico pode justificar ou sequer buscar oferecer algum tipo de justificativa que seja, por mínima que seja, para atos terroristas. Não é porque a situação da Palestina é crítica que um grupo de pessoas pode sequestrar, matar indiscriminadamente, destruir outras pessoas, a vida de outras pessoas. Ainda mais quando essas pessoas são civis de várias nacionalidades, inclusive brasileiras. Isso é injustificável. Mas, infelizmente, hoje nós vemos nas redes sociais, nós vemos nos jornais, nós vemos especialistas oferecendo um olhar frio, calculista sobre o que acontece. E aí a gente perde a nossa humanidade. Assim como é também muito errado que a gente não fale nada sobre os ataques de Israel aos civis palestinos, matando pessoas inocentes. Isso também é errado. Então, nós não precisamos pensar, e é um equívoco pensar isso, que nós temos que tomar um lado. Não porque está tendo uma guerra, nós precisamos tomar um lado. Isso é diminuir o valor do que está acontecendo. O lado que todos nós precisamos ter é o lado da vida, da proteção da vida. Se existem diferenças entre palestinos e israelenses, essas diferenças devem ser resolvidas na mesa de negociação, na política, na diplomacia. É mais difícil, porque eu sei que muitos de vocês, talvez que estão assistindo, vão dizer: mas Ellison, isso é muito difícil, isso não acontece, a ONU não faz nada, os Estados Unidos não faz nada, não há uma intervenção que resolva, tem que ir para a guerra mesmo, o povo está cansado, a guerra é a única solução. Não. Essa é a fala do caminho fácil. É fácil jogar bombas, é fácil matar pessoas indiscriminadamente, sem olhar nos olhos, sem saber quem são. Isso é muito fácil. Mas o caminho da humanidade, do desenvolvimento, o que nos trouxe até aqui na história, não foi a destruição. Foi porque algumas pessoas, ao longo de toda a história, conseguiram parar a guerra para ir para a negociação. Conseguiram frear o avanço da violência para ir para o encontro inteligente de soluções sobre os conflitos e as diferenças. As diferenças existem, os problemas são muitos, principalmente naquela região, mas nada pode ser justificado tirar a vida de pessoas inocentes. Que a gente proteja também a nossa mente e que a gente proteja a nossa consciência e a nossa sensibilidade, porque ao final das contas, nós temos uma só humanidade. Como dizia Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, judeu que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e que foi contra a culpabilização generalizada
das pessoas. E a culpa, ela é sempre individual, porque na verdade a nossa consciência é individual. A gente não pode massificar o ser humano. Somos seres humanos e podemos fazer parte de uma comunidade. Victor Frankl também falava isso de uma forma como um entendedor da mente humana, de dizer que, olha, chegou a hora de nós não apenas pensarmos que existe um só Deus, mas pensarmos que existe uma só humanidade. O que ele chamou de monantropismo. Todos nós somos diferentes uns dos outros no que concerne a nossa estrutura física, a nossa identidade, mas somos todos iguais em dignidade, somos todos humanos. Não há o povo A, o povo B, o povo C. É isso que nos divide. E se olharmos e os nossos professores de história, geografia, geopolítica apenas explicar para nós sobre as nossas diferenças, a gente vai estar cometendo um grande erro, também epistemológico, de deixar de perceber aquilo que nos une como seres humanos, como humanidade.